Bom dia! Bom dia! Terça-feira! Vamos começar mais um dia da nossa live, do nosso projeto Maná Diário. Bem-vinda, Mi! Bem-vinda, Mami! Bem-vinda, Bruninha! Bem-vinda, Shirley! Bem-vindas a todas! Vamos para mais um dia do estudo da Palavra do Senhor, né? Eu estou muito feliz com esse projeto, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, eu estou muito feliz com os feedbacks que vocês têm me dado, de como que ler a palavra, de como que aprender a palavra tem mudado a vida de vocês, as nossas vidas. Elas verdadeiramente são transformadas com a leitura da palavra, com a intimidade com o Senhor. Bem-vinda, Rose! Você está viajando de férias e está lá, ó, firme. Muito obrigada, irmã, pelo privilégio, né, de ter você aqui conosco. Então, vamos começar. Hoje nós vamos estudar Lucas 16, né? Então, vamos lá. Nós estamos, gente, no nosso... Deixa eu colar aqui. Cadê meu mouse que tá dando? No nosso dia 56 do projeto. Eu tô muito feliz, né? Nós já estamos quase completando 2 meses. Isso é um marco muito importante, porque a nossa vida, ela é feita daquilo que fazemos todos os dias, daquilo que nós temos constância. Então, aqui, o que eu quero é que a gente busque constância em estudar a palavra do Senhor, em orar, em ler a Bíblia, em estar na presença de Deus. Amém? Então, vamos lá. O capítulo 16, vamos entender aqui o contexto do capítulo 16. O capítulo 16 é o mesmo contexto do capítulo 15 que nós estudamos ontem. Então, Jesus, veio para perto de Jesus muitos publicanos, muitos pecadores e também os fariseus e os mestres da lei. Então, esse público estava ali ouvindo Jesus falar. E Jesus falou com eles, né? Aquelas 3 parábolas que nós estudamos ontem, que eram as parábolas, né, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Então, se você não assistiu a live de ontem, depois que acabar essa, você corre lá e assiste, que nós aprendemos ontem uma coisa muito importante sobre como que Deus, ó, tá de braços abertos, nos esperando. E aí, Jesus emenda nessa outra parábola, que é a parábola do administrador desonesto, do administrador infiel ou mordomo, depende da tradução. E aí, gente, o que diz aqui na Bíblia? Aqui diz que as pessoas, bem-vinda Maria Lúcia, aqui diz que as pessoas estavam acusando esse administrador. Então, existia um senhor e uma pessoa que administrava o dinheiro do senhor, os bens, tudo desse senhor. E as pessoas estavam acusando esse administrador de administrar mal. E aí o Senhor veio para esse administrador para saber o que estava acontecendo aí. O que está acontecendo? O que você está fazendo de errado aí? E aí o Senhor falou, preste contas da sua administração e vá embora. E aí, gente, no versículo 3, o administrador pensou, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero... vamos ver o que ele fala aqui, ó. Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Então, ele não sabia o que ele ia fazer da vida depois que ele fosse mandado embora, né? Do serviço dele, do trabalho dele com o Senhor. E aí, gente, ele teve uma ideia e chamou as pessoas que deviam ao Senhor dele. E quando ele chamou essas pessoas, ele renegociou essas dívidas, né? Então, aquele que devia 50, que devia 100, ele colocou que devia 50, e um outro que devia 100, ele colocou que devia 80. Então, o que ele fez? Depois que ele fez isso, o Senhor dele elogiou ele. E aí, às vezes a gente pensa, mas como que esse homem foi elogiado de reduzir a dívida, né? E existem algumas interpretações para essa passagem. Uma das interpretações é que esse administrador, ele estava cobrando além do valor que o Senhor tinha colocado. É como se ele tivesse colocado ali uma comissãozinha dele. E aí ele estava tirando essa comissão, né? Mas a gente não sabe ao certo, né, se era isso ou não. Mas fato é
que esse administrador, ele pegou as riquezas do seu dono e ele favoreceu pessoas menos favorecidas. Ele perdoou dívidas, né? A gente estudou algumas lives atrás, acho que talvez muitas, aquela passagem que o rei perdoa o servo, né? E aqui, o que esse administrador está fazendo? Ele está diminuindo a dívida das pessoas que tinham menos, né? As pessoas já não tinham muito dinheiro, então ele estava reduzindo essas dívidas. Então ele pegou as riquezas do Senhor e ajudou as pessoas menos favorecidas, para que quando as riquezas acabassem, ele fosse recebido na casa desses devedores. Ele estava fazendo ali amizades, ele estava fazendo ali bons relacionamentos, é isso que ele estava fazendo. Então vamos entender por que o Senhor elogiou isso, né? Jesus aqui, ele está falando para os fariseus, né? As parábolas que a gente viu, né, ali no capítulo 15, Jesus estava falando para os publicanos e pecadores, que eles podiam vir, que Deus estava de braço aberto. E aqui, Jesus está falando para os fariseus. Jesus está falando para os fariseus assim, ó, vocês são tão ruins, vocês são tão avarentos, que vocês são incapazes de abrir mão de algo pelo outro. Vocês são incapazes de diminuir a dívida do outro. E aí, esse administrador, ele abriu mão do que o patrão tinha direito para resolver um problema. Ele estava dizendo aos fariseus que eles eram incapazes de abrir mão das coisas para entrar no reino de Deus. E aqui está falando sobre viver uma vida, bem-vinda, Glória, sobre viver uma vida apenas pensando em bens materiais, apenas pensando naquilo que estamos vivendo aqui na terra, sem nos preocupar com o reino de Deus. Aqui Jesus está nos ensinando que o nosso olhar tem que estar lá em cima, no eterno, e não apenas aqui na terra. Então Jesus nos ensina a usar as riquezas desse mundo para ajudar outras pessoas e não apenas a nós mesmos. Porque sim, Deus nos abençoa aqui na terra. Bem-vinda, Neza Paul. Deus nos abençoa aqui na terra, Deus nos prospera aqui na terra. E nós somos administradores de Deus aqui. Nós somos administradores de Deus e nós temos sido administradores fiéis. Nós temos usado aquilo que Deus coloca na nossa vida, os nossos recursos, sejam os nossos recursos financeiros, sejam os nossos recursos intelectuais, seja as nossas qualidades, os nossos dons. Nós temos usado tudo isso em busca de algo maior, em busca do reino, em busca de ajudar o próximo, ou nós temos vivido apenas focado em nós? Essa é a reflexão que Jesus quer trazer. Nós temos que viver pensando na vida eterna. Jesus está nos mostrando que nós não podemos agir como se a vida fosse só aqui. Porque a vida não é só aqui, eu já falei isso com vocês. Aqui é só um pedacinho. A nossa vida é eterna. E aí, Jesus continua, né? Jesus continua e Jesus diz assim que, no verso 13, um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Jesus, ele chama o dinheiro de Senhor, né? E a Bíblia, ela fala muito sobre o dinheiro ser Senhor, porque o dinheiro, ele é capaz de controlar a vida das pessoas. Ou você tem uma vida controlada por Cristo, ou você tem uma vida controlada pelo dinheiro. E entenda, eu não estou dizendo que se você for rico, você tem uma vida controlada pelo dinheiro, não. Jesus, ele olha o coração. E aqui na frente, Jesus diz isso, lá no verso 15. Para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus, ele olha o seu íntimo. Deus, ele olha o seu interior, o seu coração, a sua motivação, e não apenas o que você está fazendo. Então, que nós possamos guardar o nosso coração e que nós possamos viver aqui na terra, pensando na nossa vida eterna. Amém? E aí, gente, vai contar aqui que os fariseus zombam de Jesus, porque os fariseus, eles amavam o dinheiro.
E é isso que Jesus está denunciando, que eles são incapazes de largar o osso, de largar o dinheiro por almas, por vidas, por salvação, até pela salvação deles mesmos. Isso é triste. Isso é triste. E aí, gente, Jesus, ele continua fazendo, né, afirmações dentro desse tema. Jesus vai usar esse capítulo todo para falar nesse tema, sobre viver a vida pensando na vida eterna e não apenas aqui na terra. E aí ele conta uma história, que é a história de Lázaro e a história de um homem rico. E aí, nessa história aqui, Jesus também está mostrando que a nossa vida não é só o que vivemos aqui, que existe algo após a nossa morte. E é essa lá, é aquela lá, que é a vida eterna. E aí Jesus vai contar a história de um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele vivia com todos os luxos que o mundo pode proporcionar. E só que o problema desse homem não é que ele era rico. Não é que ele aproveitava a vida, porque se Jesus te prospera, se Jesus me prospera, nós podemos sim fazer viagens, podemos sim comer em bons restaurantes, nós podemos sim nos vestir bem. Não há problema nisso. Lembrem-se, o problema está aqui, ó, no coração. O problema desse homem é que ele viveu essa vida sem pensar na vida eterna. Aqui fala que Lázaro, que era o homem pobre, ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E aqui não fala que esse homem rico ajudava Lázaro. Lázaro só queria as migalhas. E nós nem sabemos, a Bíblia nem fala se esse homem dava essas migalhas para Lázaro. Esse homem viveu como se a vida fosse só aqui e agora. E isso é um perigo. Quantas pessoas têm vivido a vida como se ela fosse só aqui e agora? E Jesus está aqui nesses dois textos, nesse capítulo 16, nos mostrando que a vida não é só o que nós estamos vivendo aqui na Terra, que existe algo após. É interessante que Lázaro, né, o nome Lázaro quer dizer aquele que confia em Deus, aquele que tem Deus como refúgio. Aquele homem não é porque ele era pobre que ele foi salvo, é porque ele confiava em Deus. Deus, ele não salva por riqueza ou pobreza. Deus salva pelo coração. E por que Jesus está falando muito sobre isso? Porque naquela época, gente, naquela época em que Jesus está falando isso aqui, as pessoas achavam que os ricos eram beneficiados por Deus. Que se você é rico, é porque Deus te ama, porque Deus te abençoa. E se você é pobre, é porque Deus se esqueceu de você. E aqui Jesus está dizendo que nós podemos ter uma vida de relacionamento com Deus e mesmo assim passarmos por dificuldades. Todos vamos passar por dificuldades. E isso não quer dizer que nós não somos amados por Deus. Isso não quer dizer que nós não somos salvos. A salvação não é definida por riqueza ou pobreza. A salvação é definida pelo coração. Sobre se você recebe Jesus ou não como seu Senhor e Salvador. É isso que define se você vai ser salvo ou não. É isso que define onde você vai passar a sua vida eterna. E aqui o texto continua dizendo que ambos morreram. Então, tanto o pobre quanto o rico vão morrer. Todos vamos morrer. A morte é a única certeza que nós temos aqui na Terra. Que um dia todos vamos morrer. E nós não somos feitos apenas desse corpo físico. Nós temos o corpo físico que veio do pó e voltará para o pó. E nós temos dentro de nós uma alma. E essa alma, ela vai ter um destino após a nossa morte. E esse destino pode ser o céu ou pode ser o inferno. Sim. Priscila, você vai falar sobre o inferno. Gente, o inferno é real, o inferno existe. E eu preciso falar isso com vocês. E aqui está dizendo que aquele rico, ele foi para o inferno. E ele sofria ali. E ele olhou para o alto. E ele viu Abraão, e ele viu Lázaro. Abraão é o nosso pai, é o pai de todos. E ele viu Lázaro. E ele faz um pedido, ele fala assim: pai Abraão, deixe que Lázaro molhe a ponta da minha língua. É um pedido meio que
Esquisito, né? Se ele estava num calorão, molhar a ponta da língua não seria suficiente para refrescar. Mas talvez ele estava numa situação tão terrível que apenas uma gotinha de água já traria alívio. E Abraão responde no verso 26. Há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O céu e o inferno são reais. E existe um abismo. E essa passagem está dizendo que não tem como quem está morto voltar. Não tem como quem está morto voltar para se comunicar. E aí o rico continua. Olha que interessante. Ele fala assim: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Observem que a morte não mudou a teologia errada daquele homem rico. Ele achava que um morto podia voltar. E ele achava que um morto era capaz de convencer a família dele que existe céu e inferno, que um morto poderia salvá-los. E Abraão responde: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, que era a Bíblia da época. A Bíblia da época era o Velho Testamento. O que Abraão está dizendo aqui é que é isso aqui, ó. É a palavra viva que vai trazer salvação para as nossas vidas. É a palavra viva que vai converter os nossos corações ao Pai. E não uma pessoa que vai vir e vai falar conosco que esteve morto e veio para falar conosco que nós devemos converter dos nossos caminhos. Até porque Abraão vai e fala assim. Abraão corrige a teologia errada do rico. Ele diz: mesmo que alguém ressuscitar, ou seja, ele está falando, não tem como um morto voltar. Se a pessoa morreu, ela não tem como voltar para se comunicar com você. Mas, mesmo que ela ressuscite, ou seja, a única forma desse morto voltar é ela ressuscitando. Mesmo se ela ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrepender. Peraí. Aí ele falou assim, ó. Respondeu o rico. Não é o rico que eu quero dizer, eu quero falar de Abraão. Abraão fala assim: se eles não escutaram Moisés e os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Verso 30. Só isso não basta, pai Abraão. Então ele está falando que a Bíblia, que a palavra de Deus não é suficiente. Porém, aí respondeu Abraão, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão? Não. Aí, na verdade, o rico que fala, se alguém ressuscitar e for falar com eles, eles se arrependerão dos seus pecados. Então aqui o rico corrige, ele fala, se alguém ressuscitar, se alguém que é daqui se alguém que está morto for ressuscitar e falar com eles, eles vão converter. E Abraão responde: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Se o nosso coração não se converter ouvindo a palavra viva, ouvindo a palavra de Deus, que é viva, não adianta as pessoas falarem conosco. É interessante que Jesus está contando isso, e o próprio Jesus morreu e ressuscitou. E pregou para aquelas pessoas. Isso não foi suficiente. A morte e a ressurreição de Jesus não foi suficiente para salvar aquelas pessoas daquela época. Muitos daquela época. Mas a morte e a ressurreição de Jesus tem que ser suficiente para nos alcançar, para salvar as nossas vidas. Mas isso depende do nosso coração. Tudo que Jesus tinha que fazer, tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já enviou Jesus. Ele já enviou seu único filho para morrer por nós. Cabe a nós agora tirar a dureza do nosso coração e viver uma vida olhando para o eterno. Então aqui, esse versículo 16 está mostrando que nós devemos viver uma vida aqui na terra
baseada na palavra do Senhor. Nós devemos viver uma vida aqui pensando, entendendo que a nossa vida aqui é passageira, que a nossa vida aqui vai acabar e que nós temos uma vida eterna. E só existem 2 caminhos na vida eterna. A nossa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. E isso vai depender das nossas decisões, do nosso coração, do que nós temos feito aqui. E essa palavra é uma palavra pesada, é uma palavra forte, é uma palavra para reflexão. Como você tem vivido a sua vida aqui na Terra? Como eu disse, não tem problema você usar o dinheiro que Deus te deu para viajar, para comer nos melhores restaurantes, para se vestir da melhor forma. Mas você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado. Você tem estendido a sua mão para alguém? Você tem ajudado os necessitados? Aquelas pessoas que não têm nada? Isso é importante. E Jesus quer que nós façamos isso. Jesus quer que nós nos importemos com o outro. Mas eu preciso ressaltar aqui que não é isso que garante a nossa salvação. Não são as boas obras, como muitas pessoas dizem. Muitas pessoas dizem que nós seremos salvos pelas nossas obras. Não. O que define a nossa salvação é o nosso coração. O que define a nossa salvação é nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você não tem essa certeza, se você nunca fez a oração de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração aqui agora e você vai repetir. E se você fizer essa oração, me chama no direct, porque eu quero te ajudar a caminhar com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós queremos declarar que nós te amamos. Nós queremos declarar que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós queremos reconhecer o Senhor como o único Senhor e suficiente das nossas vidas. Nós queremos reconhecer que a salvação vem apenas do Senhor. Vem somente do Senhor. Vem através da sua morte e da sua ressurreição. Nós queremos te pedir misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos pedir que o Senhor derrame o teu sangue sobre as nossas vidas, que o Senhor endireite as nossas vidas, que o Senhor endireite os nossos caminhos e que o Senhor nos receba como filhos, porque a tua palavra diz que a todos quanto o receberem serão chamados de filhos. E hoje, nessa manhã, nós queremos te receber, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós queremos ser feitos filhos de Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores e clamamos pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Nós falamos aqui, várias lives sobre a importância de reconhecer Jesus, sobre a importância de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós falamos sobre sermos testemunhas de Cristo, porque se não negarmos a Cristo aqui, Cristo também não nos negará lá no céu. E tudo isso que nós temos falado, toda a nossa vida gira em torno de nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos Cristo como nosso Salvador, e é isso que nós acabamos de fazer, nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que essa oração, gente, não pode ser feita da boca para fora, essa oração tem que estar aqui, no coração. Nós devemos reconhecer que somos pecadores. Nós devemos reconhecer que precisamos endireitar os nossos caminhos. Amém? Se você fez essa oração, se você se sente perdido, se você nunca teve uma vida com Cristo, se você nunca o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, me chama no direct, porque eu quero te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado.